Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui, mais uma oportunidade que o nosso Deus e Senhor tem nos dado. Antes de iniciar aqui, meditarmos sobre a palavra do Senhor, eu quero agradecer primeiramente a cada um de vocês pela essa disposição, entender a importância de cear ao Senhor. Todos nós nos alegramos juntos quando nos reunimos em um propósito de fazer em memória tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador fez por nós. Continue assim, se esforcem para estar sempre em comunhão. A propósito, eu gostaria também de, antes de fazer menção aqui aos nossos visitantes, eu gostaria que você pegasse, olhasse para o seu irmão do lado, e cumprimentasse ele. Olhe para o seu irmão do lado e cumprimenta ele. Pergunta como ele está. Nós estamos no ano da unidade. E não há outra maneira de nós praticarmos a unidade nessa coletividade, demonstrando o nosso carinho, a nossa satisfação de estarmos sempre reunidos. Faça isso no nome de Jesus, amém? Agora eu gostaria de fazer menção também, se há entre nós algum visitante em particular por primeira vez. Se houver algum, por gentileza, coloque a mão. Temos um casal aqui, temos mais outro casal ali. Que Deus abençoe os irmãos, Aqui não é outra casa a não ser a casa do Senhor. Temos mais outro casal aqui, que Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para que os irmãos, para que vocês permaneçam com a mão levantada, que nós temos alguns presentinhos que os nossos irmãos estarão passando para vocês. Temos mais alguém aqui? Amém? Amém? Aqui, perfeito. Deus abençoe a vida de vocês. Para nós é uma alegria muito grande. Amém? Eu estava meditando numa palavra hoje para que eu viesse estar ministrando nesta noite. E a primeira coisa que veio ao meu coração foi trazer à igreja, antes de mais nada, a imaginar, por exemplo, uma pessoa em que tivesse a tentar ou tentando cruzar um abismo profundo com as suas próprias forças, com os seus próprios meios e com as suas próprias inteligências. Que essa pessoa tivesse utilizado todas as suas ferramentas ou condições e que mesmo tendo todos esses esforços, sendo impossível alcançar o outro lado, assim somos nós diante de Deus, separados pelo pecado, incapazes de restaurar a comunhão perdida. O homem, por si só, é impossível conseguir restaurar a comunhão perdida com o seu Criador. Fale comigo, comunhão perdida. Isso mesmo. Quando o homem perde a sua comunhão, mesmo que ele esteja diante de um abismo, ele fazendo todas as tentativas para estar no outro lado, por seus meios naturais, é impossível dele voltar a uma comunhão com o seu Deus. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, proveu um Salvador. E hoje veremos o motivo desta necessidade e como Jesus Cristo é a resposta para a nossa condição. E a pergunta que eu faço é: por que precisamos de um Salvador? Por que a humanidade, as pessoas, eu e cada um dos irmãos que estão presentes aqui, precisamos de um Salvador? Todos os seres humanos pecaram, são pecadores, incapazes de salvar a si mesmo. Sendo Cristo a única solução divina para a reconciliação
da humanidade, ou reconciliação com o próprio Deus. Coloca para mim Romanos, capítulo 13, versículo de número 23, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Volta a reprisar. Imagine uma pessoa tentando passar para o outro lado, em meio a um abismo, com as suas próprias forças. E por mais que ela viesse a se esforçar, é impossível alcançar o outro lado. Assim somos nós, diante do pecado e separados pelo pecado, incapazes de restaurar a comunhão perdida. O tema desta noite é Jesus Cristo, o Salvador perfeito. Jesus Cristo, o Salvador perfeito. A primeira coisa que eu gostaria de fazer menção aqui e colocar para a reflexão de toda a amada igreja é a condição humana sem Cristo. Vamos analisar um pouco o que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito disso. Nos dizer sobre a condição humana sem Cristo. Antes de fazer uma reflexão aqui sobre a leitura que eu acabei de fazer em Romanos, vamos tentar aqui trabalhar em poucos minutos o tempo que nós temos para refletir sobre a carta escrita aos Romanos, escrita por Paulo, o apóstolo direcionado aos gentios, que pregou a palavra aos gentios, o apóstolo que pregou o evangelho, a palavra da salvação para os gentios. Uma das coisas que, antes de nós fazermos a leitura textual do que a Bíblia está querendo nos ensinar, nós procuramos entender o contexto. Eu gostaria de deslanchar um pouco sobre o contexto da carta aos Romanos, em que Paulo, escrevendo esta carta, e que durante um período de estadia dele em Corinto, ele então, ouvindo o que estava acontecendo na igreja em Roma, em que tinha ou havia judeus convertidos e também irmãos gentios que haviam sido convertidos mediante a fé em Jesus. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que, ao saber disso, embora até o presente momento, o apóstolo Paulo ainda não tinha ido até Roma, embora tendo ele um desejo de ir a Roma, mas sabendo do que estava acontecendo, em que ensinamentos da antiga aliança, em que ensinamentos ligados à lei de Moisés estavam sendo ou entrando em tensões com os irmãos gentios, a qual aprenderam ou receberam a palavra do evangelho simplesmente por crer que Jesus era suficiente para a salvação. O apóstolo Paulo, então, vendo essa tensão, ele manda esta carta. E o que me chama a atenção aqui é que ele observa que havia um ensinamento ligado à antiga aliança, e que todos ali, ou todos que deveriam estar ali e saber, que a partir do momento da conversão em Jesus, nós precisamos entender alguns princípios básicos da fé. E a primeira delas é que nenhum de nós somos capazes de conseguirmos sermos justificados por meio da obra ou por meio das nossas forças. O capítulo ali 3, do versículo 23 de Romanos vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo de número 3
versículo de número capítulo 13, versículo 10 de Romanos vai dizer assim: não há um justo, nenhum sequer. Romano capítulo 6, versículo 23 vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Uma das coisas que também eu preciso esclarecer aqui, é que quando nós falamos que por si só, ou por conta do pecado, o homem não teria condições de obter a salvação pelos seus meios próprios. A gente fala que a questão relacionada ao pecado, mas pouco se fala o que significa o pecado. E esta palavra, até hoje nós fizemos menção na escola bíblica, que essa é uma palavra grega, que significa harmate, e ela tem um significado específico ligado a errar ao alvo. E traz para nós um contexto de uma pessoa em que, estando com uma flecha, ele tentando direcionar e apontar para um lugar específico, ele sozinho não consegue acertar o devido lugar. Ou seja, ele precisa da graça de Deus. Ele precisa ser e reconhecer como uma pessoa que entendeu o que significa se converter em Jesus Cristo. Uma das coisas que nos chamam a atenção é: por si só não obtemos a salvação, mas por meio da graça, ou seja, algo que nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós conseguiríamos obter a salvação se não fosse por meio da graça salvadora do Senhor. Observa que nesta noite, estamos aqui numa ceia, fazendo menção em memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez em meu e também em seu lugar. Observa que se isso não teria acontecido, ou não viesse ter acontecido, nenhum de nós conseguiríamos ter alcançado tal graça. Precisaríamos que alguém fizesse isso, porque por nós mesmos isso não era possível. Primeiro ponto aqui, eu gostaria de fazer 3 explicações básicas aqui. O primeiro é o problema universal. Coloca para mim Romanos capítulo 5 e o versículo 12, em que está relacionado em que o pecado não é apenas um ato, mas uma condição herdada de Adão. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de fazer aqui também, fazer 3 apontamentos aqui em particular, sobre este ponto. O primeiro é o problema universal, em que a Bíblia vai dizer que através do homem veio o pecado, e todos nós herdamos isso. O segundo ponto é a separação de Deus. A morte espiritual eterna é o destino de todos os pecadores sem Cristo. Ou seja, sem Cristo todos nós estamos fadados à morte física e a consequência disso também a morte espiritual. Eu gostaria também de fazer menção aqui sobre o fato de que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador é o único meio para obter a salvação. Se está ou tem alguns dos irmãos, algum conhecido visitante, que porventura não reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, eu preciso te dizer, você não conseguirá pelos seus meios próprios obter a salvação. Falamos aqui sobre a necessidade daquele que vive sem Cristo. Agora, eu quero falar sobre o plano de Deus. Prover um Salvador. Coloca para mim João 16, por gentileza. João 16,
vai dizer assim. João 3,16, desculpa. 3,16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 1,29 vai dizer assim. És o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 2,2 vai dizer assim. E ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Deus, então, ele planeja, desde o princípio, prover um Redentor. Todos nós sabemos que através de Adão, através da desobediência dele, veio o pecado. E todos nós obtivemos a herança em decorrência desse pecado. Mas eu gostaria que voltasse lá em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15, que diz assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse texto aqui é um texto conhecido como o texto pro-evangelho, em que demonstra o primeiro ato de Deus em trazer a redenção em decorrência de uma queda. O capítulo 3 e o versículo 15 de Gênesis trata especificamente de um ato de Deus em trazer uma ação redentora para a humanidade. E que esse ato ele é conhecido como Deus revelando o seu plano redentor logo após a queda do homem. E esse versículo estabelece uma base para toda a história da redenção, apontando para a vitória final de Cristo. Gênesis capítulo 13, versículo 15, ele não é apenas uma maldição relacionada à serpente, a Satanás, mas mais do que isso, é uma promessa gloriosa de salvação, em que Deus revela ou revelou o seu plano de enviar um Redentor que destruiria o poder de Satanás. Essa promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que através da sua morte e ressurreição, garantiu a vitória final para aqueles que o creem. Se nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, a nossa vitória é certa. Por quê? Nós somos merecedores? Não, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Continuamos aqui. Jesus é o Filho de Deus. Veio ao mundo como Cordeiro perfeito para tirar o pecado. Ele pagou o preço na cruz, sendo nosso substituto e satisfazendo a justiça divina. Esse sacrifício de Cristo não é apenas um exemplo de amor, mas a única solução eficaz para a culpa e o poder do pecado. É isso que nos faz estar numa posição na onde jamais teríamos a condição de estar. Isso tem a ver com Cristo. Isso tem a ver com o nosso Redentor, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Creia em Jesus Cristo, como aquele que carregou os seus pecados. Sem Ele, não há reconciliação
com Deus. Ele é o ponto central da vida do cristão. Cristo é o ato, a ação perfeita para justificar o pecado em que nós um dia estávamos, sem possibilidade pelas nossas forças obtermos salvação. Foi através dele, por ele. Terceiro ponto, a obra de Jesus, nosso Salvador perfeito. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5 vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só é através dele, só é por meio dele. Entenda isso. Efésios 1:7 vai dizer assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É através dele, é através de Jesus, é através do nosso Salvador, é através dele, o nosso Salvador perfeito. Gostaria também de abordar 3 pontos aqui. O primeiro dele é a redenção, o segundo a mediação e o terceiro a ressurreição. Redenção, Jesus comprou a nossa liberdade do pecado com preço de sangue. Quando nós nos reunimos aqui para participar da ceia do Senhor, quando nós participamos e ceamos aqui, nós estamos trazendo ou obtendo parte com o nosso Salvador através do seu sangue e do seu corpo. E quem não faz parte dele, quem não faz parte desta ação, deste ato, não tem parte com ele. Precisamos ceiar, precisamos viver em unidade. E por que eu quero falar sobre esse ponto? Muitas pessoas trocam a ceia do Senhor para se divertirem. Nós temos, por exemplo, aqui, uma vez no mês, nos reunimos para fazer esse cerimonial, fazendo menção e memorial daquilo que Jesus fez por nós. E muitas pessoas ainda não entenderam o que significa isso. Outra coisa aqui, mediação. Ele é o único caminho para Deus, intercedendo por nós. É por meio de Jesus. E a Bíblia vai dizer sobre isso, em que ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio. Precisamos ter a consciência. Fora do caminho de Jesus, não há salvação. Precisamos estar centralizados a nossa fé, a nossa vida em Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É por meio dele, é por meio da sua ação, é por meio da fé que nós temos nele. Terceiro ponto, ressurreição. Sua vitória sobre a morte garante a vida eterna para os que crerem. Se as pessoas estão desesperadas pelas notícias ligadas a imigrações, se as pessoas estão apreensivas por tantas informações negativas que vêm a teu respeito ou ao seu encontro, nós temos a boa notícia, o evangelho da salvação. Nós temos a boa notícia, é que se você permanecer firme em Cristo, a vitória é certa. Então permaneça em Cristo. Confie em Jesus e viva com a certeza de que Ele já venceu por você. Você crê nisso? Que o seu Salvador já venceu por você? Você crê que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro? Se agarre nisso.
2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Precisamos entender que a nossa vida após a conversão precisa de forma constante passar por uma regeneração contínua, em que todos os dias vamos negar o pecado, em que todos os dias vamos ter que renunciar a muitas coisas que não convém fazer, muitas coisas ligadas ao erro, em estar fora do alvo, e que nós precisamos ter essa consciência. A vida cristã é uma continuidade de regeneração, em que nós buscamos o Senhor, melhoramos todos os dias por meio da consciência, do reconhecimento, dando lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, nos fazendo reconhecer que somos de fato pecadores e necessitamos da graça de Deus em nossa vida. Se temos essa consciência, todos os dias o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, vai ministrar a nossa vida, vai nos direcionar na forma correta, nos dando a direção que precisamos seguir. Precisamos absorver isso. Essa responsabilidade é nossa. Nós, como crentes em Jesus, precisamos ter a consciência de uma vida contínua de regeneração. Tome nota, guarde isso. Não fique perdendo tempo, perdendo amizades, perdendo tempo em fazer coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus te oriente. Olhe para o seu próximo de uma forma diferente, da mesma forma que Cristo olhou para você. Esse ano aqui, nós estamos profetizando que será um ano maravilhoso coletivamente para todos nós. Nós vamos viver cultos maravilhados aqui na presença do Senhor. Nós vamos ver os nossos irmãos chorando, e não é por tristeza não, é porque a presença do Senhor vai estar invadindo a vida dele. Nós precisamos enxergar que o céu é para um povo que pensa coletivamente. Nós vamos entrar lá juntos, meus irmãos. Se tiver algo a fazer, faça. Se reconcilie. Mas não perca aquilo que o Senhor mais te deu, o mais precioso, que foi a salvação e a comunhão de estar na sua presença. Reflita sobre isso. Vamos todos os dias, em todas as oportunidades, viver uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Vamos nos entender mais. Vamos entender o irmão mais. Vamos ver a dificuldade do irmão com uma atenção maior. Nenhum de nós éramos dignos, mas Ele morreu por nós, e por isso estamos aqui e glorificamos o Teu nome. Nós vamos viver o ano de 2025 de uma forma sobrenatural. Eu quero profetizar nesta noite que nós vamos viver o melhor momento de comunhão que a igreja da MSBN teve ou terá em Utah, no nome de Jesus. Eu quero profetizar uma união singular, em que parte de mim para com você, e não esperando de você para comigo. Que a transformação venha bater primeiro em mim, que eu possa refletir Cristo e você possa enxergar isso em mim. Não esperamos para o próximo a mudança. Vamos nós ter a consciência dessa mudança. Porque se eu mudar, e alguns de vocês mudarem, todos vamos mudar. Vamos entender isso. Vamos absorver isso. Cristo quer nos levar a uma comunhão maravilhosa. Vamos viver isso com intensidade. Amém? João 3,36 vai dizer assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Em Romanos 8, 1 vai dizer assim: agora, pois,
já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Permaneça em Jesus. Nova criatura. A salvação nos transforma por dentro. Não somos apenas salvos do inferno, mas para uma vida nova e santa. A palavra santa, ela significa separado para Deus, e tem um porquê isso. Não é santo porque nós somos perfeitos, mas santo porque a Bíblia ela faz uma relação no Novo Testamento, direcionando aos santos da igreja específica, demonstrando que todo aquele que entrega a sua vida ao Salvador, ele faz parte de um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que a partir daí, nenhuma condenação há para esse que está em Cristo Jesus. Somos santos sim, somos separados sim, não para ser melhor do que as pessoas, mas para sermos pessoas em condição de reconhecimento que necessitamos da graça do Senhor da nossa vida. Por que precisamos de um Salvador? Porque somos pecadores. E o que Deus fez? Ele proveu Jesus, o único Salvador. Não há outro, não há outra maneira, e não há outro nome, a não ser de Jesus Cristo. Outro ponto aqui importante é, hoje é o dia de salvação. E por que eu quero falar sobre esse assunto? Talvez possa estar entre nós alguém em que tem sentido algo muito forte ligado a uma vida fora da vontade do Senhor, e que carece da graça do Senhor. Essa graça é para todos que crerem. E que se tiver aqui alguém, algum dos nossos irmãos, amigos, visitantes, se você sente a necessidade de conhecer esse Salvador, renovar a sua vida nele, ver a transformação da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Jesus, ele espera você aqui, que você tenha atitude para voltar-se para ele. Se tem algo que Deus sabe que o homem vai fazer é errar. O homem é falho. Mas Deus não espera que o homem permaneça no erro. Talvez nesta noite seja uma noite em que o Senhor venha te dar esta oportunidade. E nós precisamos falar sobre isso. Quando nós falamos de um plano de salvação, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos dizer aquilo que a palavra de Deus fala. Sem Jesus, sem reconciliação com Deus, por meio do sangue de Jesus, não há possibilidade. Se coloca de pé. Eu não tenho tanto tempo mais, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já ministrou muito ao nosso coração. Eu quero encerrar nesta noite esta palavra, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu quero nesta noite ser grato a Deus por este momento em que estamos vivendo aqui. E eu gostaria de... Não é comum
E os irmãos já me conhecem. Eu não sou de solicitar ou pedir para os irmãos virem à frente. Os irmãos já me conhecem. Mas se você sentir ou sentiu o desejo de vir à frente para que possamos estar orando por vocês, se você sente o desejo de uma reconciliação com Deus, se você em algum momento você tem sentido abatido por alguma situação, seja qual for, eu quero orar por você nesta noite. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, em decorrência de muitas adversidades. Mas o Senhor sempre tem um plano para os seus. E o maior desejo do nosso Salvador é continuar sendo útil para salvar a vida do pecador. E se há alguém aqui que tem sentido isso e quer uma oração, nós estaremos orando por você. Eu me recordo, há cerca de mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, que algumas vezes eu indo à igreja, as pessoas chegavam em mim e perguntavam para mim se eu queria naquela oportunidade aceitar a Jesus. E o meu coração estava voltado para isso. Mas parecia que eu perdia as forças para ter essa atitude. E esta ação é uma ação pública, em que nós se voltamos para o Senhor. É uma ação na qual nós nos colocamos na condição que precisamos de um Salvador, que precisamos nos voltar para Deus. E eu me recordo que eu fui fui 2 vezes, fui 3 vezes. E nessa terceira vez as pessoas não chegaram próximo de mim perguntando isso. Mas eu senti Deus falando comigo através da palavra. E eu me recordo que, como toda pessoa que chega na igreja, não conhece as pessoas, senta sempre no último lugar lá, escondidinho, para não ser lembrado, não é assim? Mas naquele dia, eu reconheci que eu precisava de um Salvador. E que por minhas condições, eu não conseguiria obter a salvação. Se você se encontra nesta noite, nessa mesma condição, eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, que Jesus tem planos maravilhosos na sua vida. Não vou te prometer que você vai ter muitas coisas terrenas aqui, não. Mas eu vou te garantir uma coisa: o nosso Salvador vai conosco todos os dias até a consumação do século. Se o Deus do budismo, na hora que aperta, larga ele. Se o Deus do dinheiro, na hora que acaba o dinheiro, larga ele, o Deus do crente é diferente. O Deus do cristão é diferente. Ele anda conosco todos os dias, faça chuva ou faça sol, seja num dia de tristeza ou de alegria, Ele está conosco. Curvem suas cabeças.
Soberano eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, nosso Redentor e o nosso Salvador, Pai, estamos aqui, Senhor, para fortalecer a nossa ligação com o Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, para viver de uma forma contínua uma reconciliação. Pai, o Senhor conhece cada um dos nossos irmãos, cada um destes que vieram aqui à frente, Senhor. Eu não sei o que eles têm passado, eu não sei o que aconteceu na vida deles, mas de uma coisa eu sei: se eles precisavam de um Salvador, a partir desta noite eles têm um Salvador, e seu nome é Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Reconciliação. Esta é uma noite de comunhão. Esta é uma noite de fortalecimento espiritual. Esta noite é uma noite de presença de Deus. Esta noite é uma noite de renovação espiritual. Nesta noite, eu estou ouvindo pessoas sendo renovadas pelo poder da palavra
ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor encontre corações esta noite. Que pessoas nesta noite possam ser renovadas. Que pessoas nesta noite venham, a partir de hoje, tomar um novo rumo para a sua vida. Que a partir de hoje, o Senhor possa governá-lo inteiramente. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no seu nome. E nós estamos presenciando isso nesta noite aqui. Há poder no sangue de Jesus. Meus pés, és tudo que eu preciso pra descer. Eu me lanço aos teus olhos. A ti, Jesus. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Eu não consigo parar, meus irmãos. Uma certa oportunidade, uma pessoa que estava conosco achou ruim devido ao horário em que acabávamos o culto. Se alguém quiser ir, já passou do horário, fiquem à vontade. Mas se a presença do Senhor te visitou, fique à vontade para permanecer, glorificando o nome do Senhor também. Totalmente amado.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Glória a Jesus. Vim para adorar, Glória a Jesus. vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, Ele é totalmente digno de receber. tão maravilhoso para mim. Diga, eu vim, Vim para adorar-te, eu vim. vim para prostrar. Aleluia. Vim para dizer Quem veio para adorar, adora. meu Deus. Aleluia. Totalmente amável, totalmente digno, Tão maravilhoso. tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Glória a Jesus. prostrar-me, vim para dizer és meu Deus. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, Aleluia. tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nos resta concluir esse breve momento, porque vamos continuar. 2025. Vamos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Incline a sua cabeça, por gentileza. Antes de dar a bênção apostólica, eu gostaria de informar os irmãos que nós temos a nossa cantina e que não saia correndo, né? Converse ali com seu irmão. Tire esse momento para conhecer uns aos outros. Estamos aqui para recebê-los, para estarmos conversando, estarmos nos conhecendo. Então, não vá embora correndo. Pare ali na nossa cantina. As nossas irmãs são a bênção, né? E todas as vezes, agora todos os domingos, né, pastora? Todos os domingos nós temos algo em particular maravilhoso. E eu posso atestar porque eu amo tudo isso daí. Amém? Incline sua cabeça no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. E todos dizem